Aleluia. Aproveite que você ainda está em pé. Pegue a sua Bíblia comigo. Abra lá em Jonas capítulo 1. Aleluia. Jonas capítulo 1. Quero trabalhar algumas coisas que eu recebo da parte de Deus nessa noite. Queridos, eu não estou muito bem, fisicamente falando, a minha saúde não está muito boa, mas o meu espírito quer ir além desse teto. Há um incômodo dentro de mim, muito bom, e muito saudável e muito perigoso, porque eu não sou muito normal. Eu acho que você já percebeu isso, e eu sei que você também não é, porque o nosso Cristo não é normal. Então talvez, se eu não puder expressar tudo que está aqui dentro, porque eu ainda estou a compreender o nível vulcânico que se move aqui dentro, mas eu quero poder partilhar o meu coração de maneira pura e verdadeira, exatamente como eu estou a recebê-lo. Jonas capítulo 1, leia comigo o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, diga comigo, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, meu Deus do céu, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vá comigo no capítulo 4. Leia comigo o versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável sim a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jesus, eu ainda estou a tentar compreender tudo, mas por favor, seja fiel a ti mesmo e se revele para nós. És tudo o que nós temos. Tu és a nossa introdução, o nosso desenvolvimento e a nossa conclusão. Eu estou apaixonada por ti. Eu estou convencida sobre a tua beleza, sobre a tua força, mas principalmente sobre o teu amor. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos. Nós não precisamos entender tudo. Nós só precisamos estar aqui no teu altar, para que o Senhor tenha a liberdade de tocar onde deve ser tocado. Glorifica o teu nome mais uma vez. Nos envolva numa nuvem de glória, em que a expressão do teu amor seja tão clara, em que sejamos preenchidos pela tua presença. Nada mais importa agora. Nada mais importa. Nada importa.
A tua completude, Senhor, ela nos atrai. A tua completude nos atrai. Nada mais importa, nada mais me interessa. Eu não quero outra coisa. Eu te quero a ti, eu te escolhi a ti. Tu és a minha decisão, Deus. Tu és a nossa decisão, Deus. Tu és a nossa convicção, Deus. Tu és a minha certeza, Deus. Ativa-nos outra vez para ti mesmo. Nós fomos gerados em ti. Desculpa pelos nossos argumentos. O Senhor tem liberdade para nos usar, para falar conosco, para se revelar a nós, para tocar onde muitas vezes pedimos que o Senhor não toque. Toca mesmo, toca mesmo. Tu estás autorizado. Mova mesmo. Tu és o nosso Pai, mas tu também és o nosso Senhor. E o Senhor tem nos amadurecido para entender exatamente a diferença das duas coisas. Então, general, libera os comandos e nós cumpriremos sem questionar. Sem questionar. Eu não consigo nem formar uma frase para fazer uma pergunta ao Senhor. Eu só sei te amar. E eu só quero fazer isso. Obrigada, mestre. Continue falando conosco. Continue se revelando a nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Queridos, estou grata ao Senhor. Eu estava no hotel. Como eu disse, o meu corpo está com dor, mas o meu espírito, ele está mergulhado numa redoma de graça tão grande. E eu disse para o Senhor, o meu nariz está todo trancado, você pode perceber. Eu disse, quando o meu nariz estiver destrancado, o Senhor conta comigo. Quando eu estiver trancado, o Senhor também conta comigo. Quando eu estiver produzindo a 100%, o Senhor conta comigo. Se eu tiver a 20%, o Senhor continua contando comigo. Quando eu estiver bem, o Senhor conta comigo. Se eu não estiver bem, o Senhor também conta comigo. Porque eu estou posicionada para a batida do teu coração. Todos os dias, querido, eu me levanto, eu fico em posição e eu digo, Senhor, como eu posso te fazer rir hoje? Como eu posso te agradar hoje? Como eu posso arrancar o suspiro do Senhor? Eu só quero arrancar suspiros do Senhor. Eu quero entregar a Ele a minha pureza. Eu quero entregar a Ele a minha força. Eu quero entregar a Ele coisas que eu consigo colocar em palavras em português, em inglês, em umbundo, que é a minha língua. Eu quero entregar a Ele o meu coração. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele já sabia que eu não tinha todas as qualificações necessárias para fazer a coisa dele. E ainda assim, Ele disse, você levanta. E eu acredito que na tua história com Ele, você também tem isso. Eu o louvo mais uma vez por estar com Ele aqui. E às vezes acontece de eu ministrar chorando desde o começo ao fim, não se assuste. Recebo o abraço da minha família, meu esposo, meu pastor, Manuel Catala. Eu tenho tido a oportunidade de exercer o ministério da maternidade, que tem me forjado de uma maneira muito linda. Eu era estéril, o Senhor me deu 3 milagres que se movem dentro da nossa casa. E todos os dias que eles dizem, mãe, oh mãe, mamãe, eu me lembro da fidelidade daquele que nunca me deixou na mão. Pastor meu, ele nunca traiu a minha confiança. Oh queridos, Deus nunca traiu a minha confiança. Eu não tenho motivos para reclamar. Os meus motivos para agradecer são tão baixos.
infinitos. Todos os dias eu tenho mais motivos para continuar do que para parar. Eu tenho mais motivos para adorar e testemunhar do que para reclamar e murmurar. Todos os dias Ele me convence de dar mais um passo. Obrigada mais uma vez, Pastor Bel. Minha frente. Eu amo tanto eles. Eles são uma bênção, não é? Eu sou muito grata. Pastora Dani, eu estou aprendendo a conhecê-la. Deus te abençoe. Eu estou grata e eu já abracei a pastora Ana, que foi consagrada recentemente. Aplauda mesmo. Eu estou grata ao Senhor porque eu a conheci num momento tão especial, tão delicado. O dia que vi o vídeo da consagração dela, eu disse: Senhor, o Senhor não toma jeito mesmo. Porque quando Ele promete, não importa os imprevistos no meio do caminho. Os meus imprevistos não alteram o cumprimento da promessa dEle. Deus te abençoe, pastora Ana. Soa tão bem isso. Deus abençoe a Adventure Church. O ano passado eu disse: Deus abençoe essa igreja. Você já percebeu que eu evolui? Deus abençoe a Adventure. Toma vergonha na cara, você que está aqui há mais de 5 anos, desde 11, 12. Eu já te vi, tá? Eu sei quem você é, tá bom? Eu quero falar de uma voz em 3 níveis. De uma voz em 3 níveis. Jonas, meu Deus, e eu estou a tentar escapar de ventos, desde ontem trabalhando vento, e eu dizendo: Deus, mas eles não estão lidando com vento nenhum. E enquanto ouvi o pastor Bel ministrar, eu fiquei com vontade de dizer: isso, pastor, continua falando dos amalequitas, dos guardadores de bagagens, continua falando sobre isso. E gente, os meus versículos eu quero tentar te trazer para esse lugar onde eu estou a compreender o coração de Deus através dessa palavra. E eu quero que enquanto eu ministro, Ele se revele a você no seu contexto, na sua linguagem, na sua realidade, para que você entenda verdadeiramente o que Ele quer liberar para nós através dessa palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está preocupado com uma cidade, então Deus levanta uma voz profética. A tua preocupação nunca será maior do que a preocupação de Deus. A preocupação de Deus sempre será maior do que a tua. Agora, não subestime quando Deus te chama para partilhar contigo a preocupação dEle. Quando nós dizemos: eu sou escolhido, eu estou dizendo: Deus me convocou para participar das preocupações dEle. Deus não chama pessoas normais para partilhar preocupações. Deus chama aqueles que não batem muito bem na cabeça, porque são esses que conseguem compreender o coração de um pai apaixonado por um povo cheio de malícia. Porque no meio da maldade Ele encontra a bondade. Não por causa do povo, mas por causa dEle. No meio do algo que está errado, Ele dá um jeito. Porque Ele tem sempre uma carta na manga. Então Ele escolhe uma pessoa. E sabe uma coisa interessante? Todas as vezes que Ele te dizer assim: levanta e dispõe-te, quando você levanta e tenta alterar alguma coisa na rota, o teu GPS sempre vai te levar para o lugar errado. Porque Ele não
vai te esclarecer tudo. Ele não vai dizer quantos passos você vai dar. Ele só vai dizer: levanta. Ele só vai dizer: anda na minha presença e seja perfeito. Ele só vai dizer: dependa de mim um dia de cada vez. Ele só vai dizer: não questiona, já basta para cada dia o seu mal. Jonas, dispõe-te. Versículo 3 diz que Jonas levantou para fugir. E eu amo o Salmo 139, porque ele diz assim: para onde? Vais para a esquerda, eu estou olhando para você. Tenta na direita, eu ainda estou olhando para você. Entra no fundo do mar, eu ainda estou olhando para você. Tenta vai na contramão, eu ainda estou olhando para você. Para onde? Se eu sou tudo em toda parte, para onde? Para onde? Que GPS é esse que você está tentando usar? Se eu já era o tempo, eu já era Cronos, já era Kairos, eu já era antes, durante e depois, eu ainda serei. Para onde? Fala para mim, para onde? Então eu vou para onde? Eu estou tentando construir, para onde? Para fugir da presença do Senhor. E às vezes é aqui onde está o perigo. Nós legitimamos os nossos passos. É que então eu me formei nessa área, e agora eu sei que Deus vai me usar nessa área. What? Você está tentando fazer o quê? Legalizar a sua fuga? Você está tentando legalizar a tua fuga? É que Deus me abençoou e eu fiz essa formação. Não. Você trabalhou, juntou dinheiro e você fez a formação. Agora você está tentando legalizar a sua fuga. Então, né, que são muitos anos de carência. E Ele sempre conversou comigo. Ele sempre esteve lá. Então vamos orar, Deus vai operar, Deus vai mudar ele. Você está tentando legalizar o quê? Jugo desigual? Então eu não sei muito bem o meu chamado. Eu ajudo em tudo, esse é o problema. Você está tentando legalizar a sua inapetência para não ser excelente em uma área na qual Deus te chamou? Para onde? É para onde? Fala para mim, para onde? Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: você está tentando legalizar o quê? E eu amo uma frase que vocês usam. Fala para ela: para de besteira. Todo mundo entende essa frase de você é de Minas, você é do Nordeste, não, você não importa, você é São Paulo, você não importa de onde você veio no Brasil. Para de besteira. Para com essa brincadeira. Então eu estou esperando só me recuperar. Você não entendeu o que acabei de falar, que fisicamente eu não estou bem? Você está tentando legalizar o quê? Quem te deu essa opção? Quem disse que você tem esse item na sua lista? Quem disse que é negociável? Esse é o problema. Você está tentando legalizar o quê? A sua fuga. Para de legalizar a sua fuga. Quando terminar, eu começo. Quem te garante que você chega até lá? Quando eu ganhar mais, eu dizimo. Porque está para sair uma promoção. Quem te garante que Deus vai carimbar sua promoção com um coração tão desleal? Você quer continuar legalizando sua infidelidade ao altar? Para onde? Então, quando eu tiver um carro com mais lugares,
eu dou carona. Quem te garante que até lá, esse que você está andando com ele agora não irá parar? Ah, eu não estou te rogando praga não. Eu estou abrindo seus olhos. Porque nós precisamos estar nesse lugar com o senso de urgência. Ele já disse: dispõe-te. Então para de tentar legalizar a sua fuga. Nenhum argumento vai se encaixar. Aprenda a amá-lo e a dizer: Senhor, eis-me aqui. Uma única voz em 3 níveis. Eu não vejo Jonas dizendo assim: Senhor, como queres fazer? Alguns homens e mulheres que Deus chamou na Bíblia, eles tiveram talvez em algum momento o atrevimento de questionar. Jonas nem se atreve a questionar. Ele já estava certo do seu plano. Eu vou comprar passagem. Eu vou usar o meu dinheiro. Eu vou entrar na embarcação. Eu ainda estou indo para um lugar. Não basta ir para algum lugar. Você tem que ir para o lugar. Não basta fazer movimentos. Você precisa aprender a fazer o movimento certo. Ele está num barco, tá? Mas não é o barco. Ele está numa direção, tá? Mas não é a direção. Como assim, pastora? Vou te esclarecer. Se você está na direção realmente, por que está doendo mais do que o normal? Por que você fica mais noites sem dormir às vezes do que descansando além das tempestades? Se ele prometeu que o fardo seria e o jugo seria suave. Porque quando nós não estamos na direção, dói mais do que devia, custa mais do que devia, porque você vai gastar muito tempo tentando contornar. São as consequências da fuga. Deus, ele se revela em 3 níveis, numa única voz, num único comando, numa única convocação. A primeira voz é a que ativa e envia. Dispõe-te, Jonas, e vai. Ele dá uma direção. Deus pode não te esclarecer tudo, porque na sua revelação progressiva Ele precisa te entregar por partes, para não te matar. Porque às vezes a revelação vem com tanta força e você diz: Senhor, eu não vou conseguir me segurar. Mas escute, Ele já sabe. Então até a medida que Ele está te entregando pode ser assustadora, mas Ele já te entendeu antes de entregar. Até essa, você só precisa se sustentar e dizer: Senhor, só cuida de mim para que eu não possa me desequilibrar aqui, mas me entrega tudo que tens para mim. Me esclarece, me fala, me mostra, me revela, me segura, me leva, faça o que quiseres. Eu sou teu, da cabeça aos pés. Não tem nenhuma parte de mim que não tenha fome de ti, que não tenha sede de ti. Não tem uma parte de mim que não clame pelo Abba. Não tem um pedaço que queira outra coisa que não seja o meu mestre. Ele disse assim: Jonas, levanta, dispõe-te. Se dispor fala não só de disponibilidade, mas fala de esvaziamento. Sabe por que às vezes é difícil se dispor? Porque você não está vazio. Está cheio de tanto.
é cheio de tanto. Se disponha. Por que é tão difícil às vezes? Nós ainda atrasamos, nós ainda murmuramos, nós ainda reclamamos. Está doendo mais do que devia. Sabe por quê? Estamos já cheios. Então a voz chegou para entregar a convocação por cima de tantos ruídos. O Senhor está dizendo assim: ó, dispõe-te. Essa voz, ela ativa e Ele envia. Ele não vai te ativar se não for para te enviar. Deus não desperdiça unção. Deus não desperdiça óleo. Se Ele está te ativando, você pode se preparar. Ele tem uma banda para você. Ei! Você acha o quê? Que Ele não tem um plano? Que era só para ficar o quê? Ativado? Estamos no Brasil, eu, meu esposo e a nossa família tão ativados. RC, Academia da Mulher bombando, alunas em todo lugar do mundo. Nós estamos perto do nosso presidente. 7 minutos da igreja sede, numa casa, meu Deus, com tantos tipos de luzes dentro da sala, que eu colocava, acendia aquela que era adequada ao meu humor. 12 elevadores. Se eu quisesse entrar sem que as pessoas que estão na sala me vissem, para ir direto para o meu quarto, eu ia. Aí o Senhor inventou um negócio de falar o quê? Dispõe-te. Eu pensei, eu estava ativada demais. Alguma coisa estava chegando. Manuel Catala, Ruth Catala, disponham-se. E a gente tem o hábito de se fazer de retardado. Eu acho que essa convocação, a gente tem que ficar aqui chapando assim, sabe? Porque Ele vai... Sabe, não, Ele deu a convocação, mas Ele ainda vai revelar o tempo, né? Quando Ele ativa hoje, provavelmente em seguida Ele vai enviar. Ativou, não vai demorar. Ativou, não vai demorar. Saia da ilusão de achar de que quem controla o tempo é você. Saia da ilusão de achar que você vai sugerir e Ele vai te ouvir. Ele é teimoso. Não falaram para você? Ele não escuta a gente. Ele se faz de retardado às vezes. Aí você fala assim: Deus, olha como tu nos abençoaste. Olha esta habitação, este lar. Olha quantas pessoas sendo abençoadas. Deus, olha tanta coisa acontecendo. Ele fala: dispõe-te. Ele não fala você vai, Ele fala assim: você está indo. A expressão indo, ela está no gerúndio. Ou seja, você não vai parar e esperar alguma coisa acontecer. Eu estou te ativando. Pega o que dá. Pega um casaco, pega um tênis, pega o que dá. Só pega a tua Bíblia, pega só o que dá. Você está indo. Você está indo. E o que eu mais amo é que à medida que você vai, você cresce no nível de revelação, de obediência, de maturidade, de simplicidade, de você está indo. Você está indo. Você começa a mudar. E a beleza não está só na ativação. Quando você coloca hashtag ativado. Fui para um retiro, voltei ativada. É perigoso. Você está achando o quê? O pastor Bel não contou tudo. Aqui teve uma convocação.
Você pensa que os guardadores de bagagem vão ficar aqui só guardando? Não. A transformação está acontecendo com quem vai e com quem fica. O movimento que Deus está fazendo para quem vai é o mesmo movimento, no contexto diferente, mas quem está indo está recebendo, quem está ficando também está recebendo. É por isso que ele diz: fica comigo, porque você está indo. Oh, Rabacheca Enterrebos. E depois, pastora Rúdia, Jonas, ele está tão grato. Pode descontar da oferta os guardanapos. Aplauda ao Senhor, aleluia. Obrigada pelos dizimistas dessa igreja que compram o guardanapo para os pregadores que estão com rinite alérgica e aí são alimentados e sustentados, supridos dessa maneira. Glória a Deus. A voz que ativa e envia. E depois, pastora, o que ela faz? No capítulo 4, versículo 7, diz que no dia seguinte, ao subir a alva, enviou o Senhor um verme que feriu uma planta. O que está acontecendo com essa planta? Jonas está debaixo dela porque precisava de uma sombra. Às vezes, no meio da caminhada, depois de ser ativado, enviado, existem aqueles momentos que você precisa de um pouco de sombra. Algumas sombras vêm em forma de pessoas. Algumas sombras vêm em forma de pessoas. Outras sombras vêm em forma de um mimo do céu. Um presente, uma visita. Alguém orando por você. Algumas sombras vêm em forma de oportunidade. Algo que você esperava muito e em algum momento Deus abre aquela porta e você recebe. Esses são suprimentos no meio do deserto. Só que não significa que paro. Toda vez que Ele manda um mimo, se eu fosse você, eu ficava esperto. Você deveria se perguntar assim: Ele está mandando tanto mimo para quê? O que Ele está aprontando? Toda vez que Deus está mandando mimo demais, Ele está aprontando. Jonas não entendeu nada. Ele pensou: é a minha necessidade. Ele é tão bom, mandou uma plantinha para poder me dar uma sombra. Isso não é sombra, isso é teste. Quantas sombras nós pensamos que eram só sombras no meio do deserto? Agora eu posso te dizer uma coisa: não se emociona com o mimo, não. Se prepara para passar no teste. O que Jonas não entendeu é que ele estava no meio de um deserto. No deserto você não celebra. No deserto você não posta. No deserto você não fica rindo o dia inteiro como se nada tivesse acontecendo. No deserto você ora, você jejua, você se santifica. E no deserto, quem já passou por ele sabe que até pecado que você não cometeu, você fica confessando e pedindo perdão de tudo. Oh Deus, me perdoa por isso. Oh Deus, os pecados dos meus antepassados, os altares da minha geração. Aí Deus falando assim: o que você está falando aí? Mas é melhor ficar assim do que você ficar distraído. Você pensa que Deus manda os mimos só para mandar? É só mimo? Não se confunda não, isso aqui não é sombra. O que Jonas deveria entender? Do mesmo jeito que ele liberou uma palavra e surgiu essa planta do dia para a noite, diz a nossa leitura. Então do dia para a noite ele pode terminar com essa sombra. Sabe qual é o erro de Jonas? É focar na sombra, ao invés de focar naquele que promoveu a sombra, que tem o domínio e a soberania total sobre o que acontece e deixa de acontecer. Jonas se emocionou, ficou alegre com a sombra. Aí de repente o Senhor fala só para um pequeno verme, assim, só chegar. E diz que a planta secou. Mas ele ficou furioso. Tá aí a revelação do caráter não tratado de uma pessoa que foi enviada,
mas não aprendeu a depender. No momento que a sombra seca, no momento que a sombra seca, a sombra está fresca, glorifico. A sombra secou. E de novo eu legitimo a minha murmuração. É que Deus sabe que eu sou fraco. Coisa nenhuma. Apóstolo Paulo disse: sejam irrepreensíveis, assim como eu sou. É que Deus conhece as nossas fraquezas. Coisa nenhuma. Até para partilhar as nossas fraquezas no altar tem uma forma correta para quem é parte de uma cultura do reino. É que Deus nos entende. Conversa para boi dormir. Coisa nenhuma. Até para ser entendido por Deus, você tem que tomar cuidado se você não está tentando legitimar, legalizar de novo um caráter que está tentando desde o começo mudar a direção. Desde o começo mudar a direção. Então o que é que eu preciso? Do segundo nível da mesma voz que ativou e enviou. A voz que alimenta e sustenta para me manter de pé. Onde é que está o erro? Muitas vezes quando Deus nos dá uma missão, eu só ouço a primeira. Dispõe-te, já estou disponível. Existem momentos que nós precisamos compreender que às vezes só a disposição também não basta. Você tem que saber exatamente o que Deus quer para você fazer exatamente o que Ele te manda. Existem coisas na caminhada com Cristo que é para voluntário, mas existem coisas que é para gente treinada. Não basta se voluntariar. Você tem que começar a questionar: oh Deus! E para isso você precisa da voz que vai te alimentar no momento que a planta secar. Por quê? A planta secou, mas se Ele é a tua sombra, você vai parar e pensar: ok, essa planta secou, Ele deve ter um plano. Agora eu vou me mover para ser promovido no nível em que Ele vai me alimentar com Ele mesmo. Não somente como meu fundamento, como minha sombra, meu alimento, minha água, meu pão. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 24: o Senhor, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Na versão original, o Senhor, não são as coisas, o Senhor não me faltará. E Ele não fala isso num contexto de sombras. Ele fala isso no contexto em que as sombras secaram. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu, o Rabashikatarabas, o teu cajado e a sua vara. Ah, meu Deus, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Ele está dizendo: o meu lugar não tem prazo de validade. O meu lugar está conectado com a eternidade. Espera. Deixa que as plantas sequem. E daí que elas secaram. A minha história não é resumida nas plantas que secaram, mas na bondade que me perseguiu, apesar do verme que consumiu a planta que me refrigerava. Eu não sei quantas plantas secaram na sua vida, mas eu quero caminhar para o final dessa ministração te lembrando que, se não fosse Deus que permaneceu quando as plantas secaram, Deus está ensinando para Jonas
Confia em mim, eu quero te treinar e te instruir. Eu quero dizer para você que algumas plantas irão secar e está tudo bem. Eu permaneço no controle. Agora, não foque nas plantas que secaram. Olhe para a bondade e a misericórdia que continuam te cercando, apesar das plantas que secaram. O passado deve cicatrizar você, mas não torná-lo no museu que só se alimenta de histórias, histórias e mais histórias. Deu errado porque é que não o problema, é que não o diabo, é que não então meu pai não fez, é que o meu pastor, é que a minha pastora, não é que o meu líder, não é que os meus amigos, não é que não. Esqueça! Tá bravo porque a planta secou? Tá bravinho agora? Então eu vou ficar no meu canto. É sério isso? É a planta que secou? Você tá bravo porque um vermezinho. Porque a planta secou. Afinal, a tua alegria dependia da planta. Deverias ter nos avisado. É por isso que você não veio. É por isso que você não participou mais. É por isso que você está adorando que nem morto. É a planta. A sua fé só ia até o momento que a planta se segurasse firme. Era tão pouco assim. Não é que eu fiz muito esforço para quê? Fez esforço para quê? Faz mais. Então, né, toda hora isso, faz de novo. O problema não é a planta que secou. O problema é você que não desabrocha. Não é sobre a planta. É por isso que ela secou. Nunca foi sobre ela. Sempre foi sobre você. Sobre a mão dele em você. Deus vai permitir que algumas plantas sequem. Só para ver como você fica bravinho. Eu agora vou mudar de igreja. Eu não vou fazer mais nada. Orfa, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Cuidado com essa vontade de ir embora toda hora. Sabe por quê? No momento que Orfa vai embora, a história dela para. Ninguém mais fala no nome dela. Eu saí, agora vamos ver se continua. Se eu não estiver lá, aquele louvor não flui. Experimenta. Experimenta. Tenta experimentar para você ver o que vai acontecer. Vai explodir. Ei, se não for eu então nem as cadeiras não. Experimenta. Só experimenta. Se não for as minhas orações, essa família, né? Deus sabe que eu sou a única intercessora da família. Experimenta. Só experimenta. Estevão morre. Deus levanta um dos maiores pregadores da história, Apóstolo Paulo. Deus já tem uma carta na manga. Tenta se mexer para você ver o que vai acontecer. Uma órfã vai e Deus manda 4 Rutes. Sabe por quê? O problema não está nas órfãs que foram, mas nas Rutes que permaneceram. A planta secou? Não fique bravo não. Não fique bravo. Tá bravo por quê? Tá bravo por quê? Porque não foi alimentado e sustentado pelo segundo nível da voz. A mesma que liberou o comando para você.
E por último, é a voz que provê e multiplica o que eu recebo em todas as estações, para liberar apesar de todas as circunstâncias. Jonas tentou de tudo. Sabe a coisa mais bonita que eu acho? É quando ele percebe, eu preciso dar um jeito de falar com ele agora. No capítulo 2, diz que então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Está aprendendo, está ficando manso. Eu gosto desse aqui. Do ventre do abismo gritei. Agora tem voz para gritar. Deveria ter gritado antes, para evitar fugas legais. E tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele não diz as ondas do mar, ele diz as ondas de Deus. Tem certeza que você está pronto para isso? Então facilita, não fica bravo não. Eu gosto do Pai de amor. Eu gosto do Pai gracioso que afaga-nos no dia em que não está tudo bem. Mas eu também gosto do general que chega com 2 pés no peito de Jonas, no versículo 10, e diz assim: Jonas, você tem compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum? Jonas é recolhido à sua insignificância. Deus olha para Jonas e diz: me respeita. Me respeita. Eu sou teu Senhor, eu sou teu Criador, eu sou teu amigo, mas não me confunda. Me respeita. Você acha que eu estou errando? Você acha o quê? Que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu gosto do Pai de amor que chega e me chama de princesa. Mas eu gosto do general que chega na madrugada, pastora Dani, e diz assim: Ruth, me respeita. Me respeita. Você acha que eu errei? Você acha que eu não sabia? Você acha que eu não sabia que você ia passar mal? E ainda assim você tem uma responsabilidade de entregar uma palavra? Você acha que eu não sabia que a tua estrutura é frágil? Você acha que eu não sabia que o teu dinheiro não paga? Me respeita. Eu gosto do Pai que vem e me acolhe quando a minha alma está frágil. Mas eu gosto do comandante que fala: dispõe-te. Dispõe-te. Nem pastora Miriam? Dispõe-te. Eu gosto do Pai que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. De novo, Salmo 23. Mas eu também gosto de quando ele chega no Salmo 27 e diz assim: se Ele está comigo, de quem eu terei medo? O que pode me assustar? Eu gosto quando Ele chega e fala: tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Mas eu também gosto quando no capítulo 6 de Isaías Ele diz: quem irá por mim? Quem? Quem será um tapador de brechas? Quem? Quem vai pegar na arma e à frente da batalha? Quem? Eu gosto e eu amo o momento em que a brisa suave sopra. Mas eu também amo no momento em que eu olho no meio do furacão e eu lhe vejo lá e Ele diz: entra. Porque o Deus
Anarai Candarabashaya. Ele está no meio da tempestade. Está soprando ali, aqui. E eu estou no meio da tempestade dançando com ele. E falando, e aí, general, qual é o próximo passo? E ele me leva para cá, e me leva para ali, me leva e me deita e fala, e aí, o que eu faço em seguida? Ele pega as suas flechas, pega a sua... Prepare-te, dispara, porque eu te fiz guerreiro. Porque você não é covarde. Porque plantas secas não te assustam. Arabacheia mamas. Eu gosto do Abapai, o Abapaizinho, mas eu gosto principalmente do Deus da guerra, aquele que vence as minhas guerras, as minhas batalhas, e me ensina todos os dias a lutar, porque a minha definição não se resume na lágrima que caiu. Não me defina pela lágrima que caiu. Não me confunda. Não me confunda. Você não me... No dia seguinte, com o sol da justiça, então uma porta se abre e eu recebo uma convocação para entrar outra vez e escrever o próximo capítulo. Não confunda tuas vírgulas com pontos finais. Eu quero orar pela sua vida e mais uma vez te lembrar: não fique bravo com as plantas que secam. Escute a voz que chama, ativa, envia, alimenta, sustenta. Ela provê e multiplica para que haja abundância. Do improvável sairá o cordeiro para o sacrifício. Não é só sobre quem faz o sacrifício, é sobre aquele a quem é sacrificado. Haverá um cordeiro. Haverá um cordeiro perfeito sendo imolado. Não é sobre as lágrimas que caem. É sobre o joelho que ainda se dobra para um próximo capítulo, para mais um dia de guerra, de batalha, de conquista, de vitória. Avante, noiva! A vitória já é nossa! E no final, Jonas foi do mesmo jeito. Teve que fazer tudo do jeito que o pai queria, porque ele aprendeu a respeitar o general. A respeitar o general. Facilita que o desejo dos atalhos não te convença de sair do caminho. Permaneça. Vai doer, vai custar, mas não deseje atalhos. Permaneça no caminho. É caro. Ele não te disse que seria barato. Vai te custar tudo. Ele não quer menos do que isso. Mas eu vou te garantir, o nome de Jonas fica na história. E o cânon aprova Jonas como um livro com autoridade para permanecer na Bíblia e continuar ecoando profeticamente para a igreja de hoje. Então é sobre esse fim. É sobre esse fim. E o mesmo que o Senhor faz com Jonas, Ele está fazendo conosco hoje. Aquieta o teu coração. Se prepare para o paizinho,
Mas aguente quando ele chegar com os 2 pés no peito. Não tem vento do sul, do norte que possa te assustar. Você está pronto. E se não tiver, ele te prepara. No primeiro nível, no segundo, no terceiro. Só não tire os olhos dele. Continue olhando para ele, autor e consumador da sua fé. Ele nunca te deixou na mão. Não é agora que fará isso. Ele nunca te deu motivos para murmurar. Não é agora que fará isso. Talvez nessa noite você esteja dizendo: pastorar, enquanto você ora, eu quero que o Senhor mude algo dentro de mim. Eu quero receber essa oração. Eu quero rapidamente fazer essa oração. Se você quiser vir aqui à frente. Se essa palavra te tocou de alguma maneira e você deseja dizer: Senhor, começa no novo nível comigo, porque eu preciso entender. Se você quer fugir da sedução dos atalhos e permanecer independentemente do desdobrar das coisas nos próximos níveis, você estará pronto para os próximos capítulos. Porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, aquele que proveu ontem, aquele que proveu ontem, sua essência fiel de ontem, mesma essência fiel de amanhã. Comece a falar com ele já. Comece a falar com ele. Entregue os pesos pesados. Entregue os pesos pesados. Entregue a lista das plantas que secaram. Comece a tomar posse da bondade renovada. E o som dessa voz. Você precisa voltar a ouvi-lo como na primeira vez. Como na primeira vez. Quando você não era nada, ou não tinha nada, ou se resumia simplesmente em filho e filha. Quando a quantidade de títulos, de conquistas, de coisas e mais coisas. E Ele está simplesmente dizendo nessa noite: dispõe-te para mim. Volte para o nosso lugar de encontro. Ele tem novas coordenadas para você. Tem pessoas aqui que têm sentido sede de receber de Deus novas coordenadas. E se é você que eu estou a falar, você que está a me ouvir agora, eu quero que você entenda que o Senhor deseja entregar a você essas novas coordenadas. Que você não está enganado, que você não está errado, que esse desejo não é coisa da tua cabeça. Ele tem sim novas coordenadas, porque o teu relógio espiritual mudou. Você entrou numa outra estação. É por isso que agora que você tem fome de outras coisas maiores do que antes. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade. Homens e mulheres estão aqui à frente, Pai, nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa palavra, ela é para mim. Essa palavra, ela é minha. Eu tomei posse dela no momento que o Senhor começou a revelar. Porque Deus, o caráter